Olá, bem-vindos ao Nutrir Descomplicando. Hoje nós vamos falar sobre reganho de peso. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e aqui eu falo de emagrecimento em seus diversos ângulos, tentando descomplicar esse assunto para você. E hoje eu vou trazer essa temática do reganho de peso, que é algo que é muito comum, né, na vida da gente. A gente perde alguns quilos, depois recupera, e eu quero trazer os motivos disso acontecer. E como eu não gosto de enrolação, gente, eu já vou começar aqui com esse assunto, já vou começar trazendo as informações e a gente vai conversando, tá? Quem tiver aqui já quiser compartilhar essa conversa com os amigos, aí com os contatos, fica à vontade. Quanto mais gente aqui, mais interessante fica essa nossa conversa, né? Então, olha só, gente. Dois fatores que são cruciais e que provocam de fato esse efeito do reganho de peso, né? Que eu acho que às vezes a gente até deixa de observar, porque a gente acaba focando demais na alimentação, olhando demais pros alimentos, pra comida, e esquece de olhar alguns fatores que vêm antes disso, sabe? E dois fatores importantes, eu vou falar sobre três coisas, mas o terceiro fator ele precisa vir lá no final, porque ele vai meio que amarrar tudo isso, tá? Então, dois fatores que são cruciais nessa questão e que provocam consistentemente o reganho de peso. O porquê e o como. E vocês já vão entender porque eu vou explicar isso para vocês, tá? O porquê tem a ver com os nossos motivos, as nossas motivações. O porquê que a gente busca o emagrecimento, o porquê que a gente quer perder aquele peso, por que a gente quer perder X quilos, Y quilos, tá? E já vou me aprofundar um pouquinho mais nisso, só para contextualizar. O como tem a ver com o processo, literalmente, como aconteceu esse emagrecimento. Então, que tipo de alimentação foi realizada, em quanto tempo esse peso foi perdido e quais as questões emocionais que se envolveram nesse processo. Porque sim, tem muitas questões emocionais envolvidas aqui no ganho e na perda de peso, tá? E depois que eu explicar um pouco mais o porquê e o como, eu vou trazer o terceiro fator, tá? Então, os porquês, né, gente? O que me fez querer emagrecer? O verão que estava se aproximando, um evento que eu tinha para ir, aquela amiga que emagreceu, né, que eu convivo e ela conseguiu, um comentário às vezes que alguém faz, né? Esses fatores todos, gente, eles acabam sendo muito frágeis, tá? São fatores externos e esses fatores externos, eles são frágeis porque eles têm uma data específica para acabar. Então vamos supor que eu tinha o objetivo de emagrecimento para ir num determinado evento. Quando chega o dia daquele evento, eu acabo rompendo com esse meu objetivo, porque já cheguei lá. O meu objetivo era estar bem para aquele evento, para aquela data. Então, se eu cheguei naquele evento naquela data, tá bem. E eu acabo esquecendo depois de continuar com o que eu estava fazendo. E aí, tem outros porquês também. Tem a autoestima, tem a saúde, a qualidade de vida. E esses aqui já não são fatores que têm data para acabar, tá? Mas ainda assim, nem sempre eles vão ter força suficiente para fazer com que a gente continue engajados no processo de emagrecimento. E aí vem um fator importante. Depois do porquê, vem o como. Como eu emagreci é um fator muito importante que vai definir se eu vou reganhar aquele peso que eu perdi ou não. Por quê? Porque o como, gente, tem a ver com o que a gente usou, qual foi o meio, qual foi o veículo que me levou até o emagrecimento. Por quê? Eu posso ter emagrecido tendo utilizado, por exemplo, uma dieta proibitiva, restritiva, um medicamento. Eu posso ter emagrecido fazendo a dieta do ovo, a dieta líquida, uma dieta muito baixa em calorias, a dieta da carne e da salada, a dieta do zero carboidrato, o jejum, tá?
Isso tudo tem a ver com o como, com o caminho percorrido até o emagrecimento que eu estava buscando, tá? Inclusive eu tenho um conteúdo aqui no canal também, aqui na página, que fala sobre dietas. Vale muito a pena olhar esse conteúdo e entender, se contextualizar no que eu também considero que são dietas, né? E por que eu digo que a gente não deve fazer dieta, tá? E aí, gente, também pode ter sido não só com dietas proibitivas, restritivas, mas também com medicamentos, ou com shakes, ou com procedimentos cirúrgicos. E para quem tá chegando agora, gente, eu tô explicando 2 fatores que são muito relevantes e que fazem a gente reganhar peso. Que tem a ver com os nossos porquês e tem a ver com o como, tá? E vocês já vão entender a relação disso tudo, certo? Então, de novo, né, o como pode ter sido com dietas proibitivas ou restritivas e o porquê, ou então com medicamentos ou cirurgias, tá? E aí aqui tem um fator importante da gente considerar também. Quando eu me valho de uma dieta proibitiva, de medicamento, de cirurgia, eu preciso avaliar quanto peso eu perdi fazendo aquilo e em quanto tempo eu perdi aquele peso. Porque isso também vai influenciar na possibilidade de reganhar ou não o peso que eu perdi. Geralmente, né, agora a gente vai fazer uma junção desses 2 fatores, tá? Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Fiquem à vontade para conversar aqui comigo, para perguntar, tá? Vamos juntar esses 2 fatores agora, tá? O porquê e o como. Geralmente, né, pessoal, quando a gente se depara com fatores externos, como eu comentei no início da live, a gente tem pouco tempo para atingir aquele resultado, para aquele, por exemplo, se for um evento, vai ter um casamento, vai ter uma festa, vai ter um evento que eu quero ir, que bacana, e eu quero emagrecer para aquele evento, e vamos imaginar que aquele evento é em 30 dias, então o prazo é curto, e aí a gente quer logo, a gente quer aquele resultado, e a gente quer aquele resultado não é nem para amanhã, a gente quer aquele resultado para ontem. É ou não é verdade, gente? Sou só eu que quero resultado para ontem ou vocês também são assim, quando quer emagrecer? Não pode ser para daqui a um mês, né? Tem que ser para ontem. Capaz a gente vai querer esperar um mês. Imagina que trabalheira que é. E a paciência, né? Onde fica também. E aí, nisso, gente, isso é muito, muito importante. Nesse momento que a gente se depara com um evento, ou porque o médico falou que a gente tinha que emagrecer, ou porque alguém fez um comentário que a gente não gostou, que a gente não se sentiu bem, nesse momento a gente quer o resultado para ontem. E nessa hora, qual parece ser a melhor solução? Eu digo parece, porque não é, tá? Qual parece ser o caminho mais rápido e fácil? Quem é que vai me falar aqui? Qual a gente pensa que é o caminho mais rápido e fácil nesses momentos? É fazer as dietas restritivas e proibitivas, vai ser lançar mão do medicamento, vai ser tentar um shake, vai ser tentar o jejum, vai ser ficar sem comer, vai ser passar vontade. E eu entendo isso, gente, eu entendo mesmo, porque assim, o que acontece? A gente quer se sentir bem logo, a gente quer o resultado logo, a gente quer receber o elogio de alguém, a gente quer comprar aquela roupa lá que a gente viu na vitrine e que hoje não serve. A gente quer também voltar a vestir outras roupas que estão guardadinhas lá no nosso armário e que não estão mais dando, né? Às vezes a gente nem compra mais porque a gente põe na cabeça, não, eu quero entrar naquela roupa ali. A gente quer sentar sem precisar estar cruzando os braços e escondendo, né, a barriga ou enfim o corpo. E nessa hora, o que acontece? A gente meio que entra num desespero. Porque a gente se vê numa situação quase que num beco sem saída. Vai ter um evento, vai ter o verão que tá chegando, a minha promessa lá de ano novo que eu fiz, que eu ainda não comecei a dar os passos em direção a ela. E com isso, nesse momento de desespero, a gente acaba optando por estratégias de perda de peso rápidas, tá? E o que eu falo que são essas estratégias de perda de peso rápido? Justamente o que eu vim comentando.
as dietas proibitivas, restritivas, os medicamentos, as cirurgias. Oi, gente, fiquem à vontade, vamos chegando. Só que isso tudo, gente, não é que isso não dê resultado, tá? Vai dar. As dietas proibitivas, elas vão dar resultado. As cirurgias, imediatamente, elas vão dar resultado. Os shakes vão dar resultado também. Só que é um resultado temporário, né? Um resultado que é um pequeno resultado, tá? E às vezes um pequeno resultado, ele pode acabar impedindo que a gente tenha um grande resultado. Porque se a gente se contenta com pequenos resultados, a gente acaba não alcançando os grandes. Porque passaram-se os 15, 20 dias lá do desafio, da dieta que tinha que fazer, que não sei o que lá. A gente consegue perder alguns quilinhos ali, ver o peso da balança baixar e a gente fica muito feliz com aquilo. Só que aí esse período passou, terminou o período do medicamento, porque o medicamento também não é pra vida toda, né, gente? O medicamento tem um período só que a gente pode usar ele, porque senão também... Aliás, já faz mal enquanto tá usando, mas quanto mais tempo, mais consequências a gente vai ter. E é nessa hora que a gente fica mega feliz com aquele pequeno resultado que a gente conquistou, que a gente se perde. E a gente se perde... e a gente acaba reganhando peso. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Quem aqui entendeu, a partir disso que eu falei até agora, quem aqui já conseguiu entender por que acontece o reganho de peso? Enquanto vocês vão pensando, vou trazer esse comentário aqui. Eu dei roupas achando que nunca mais iria servir. Hoje vejo que não era necessário. Ai, olha só, viu? E o que tu fez para que tu pensasse assim, que tu visse que podia ter guardado aquelas roupas lá e ter ficado com elas e poder usar. Então, gente, quem não entendeu o porquê que o peso volta a subir, eu vou explicar agora, tá? Nós recuperamos o peso que a gente perde através de dietas proibitivas, através de medicamentos, através de cirurgias, muitas vezes também, procedimentos estéticos que muitas vezes são muito caros, né? Porque as motivações que a gente tinha para o emagrecimento e a maneira como a gente fez isso acontecer não se sustentam em médio e longo prazo. Vocês conseguem entender isso que eu tô falando para vocês? Resumindo, assim que termina a dieta, assim que termina o período do medicamento, as coisas voltam a ser como eram antes. E as coisas como eram antes faziam o quê? Faziam o peso subir, faziam o peso aumentar. E quem ainda não assistiu o meu conteúdo sobre peso, também vai lá e assiste, porque vocês vão entender muita coisa relacionada a peso, tá? Se peso importa, se não importa, que impactos que tem, se a gente deve pensar em peso ideal ou não. Então vai lá, procura o meu conteúdo aqui sobre peso e dá uma olhada, porque vale a pena, ficou muito bom, tá? Então assim, gente, quando a gente se dá conta, a gente fez a dieta lá, a gente teve aquele pequeno resultado, a gente ficou feliz, a gente voltou a fazer tudo como a gente fazia antes e a gente se dá conta que todos aqueles quilos que a gente tinha conseguido eliminar dentro daquele contexto estão de volta. E a coisa mais interessante aqui é que esses quilos, eles não voltam sozinhos, né? Os quilos que a gente reganha, eles trazem os amiguinhos. Então, às vezes a gente faz uma dieta bem proibitiva, bem restritiva, às vezes a gente toma um medicamento, faz a cirurgia, faz procedimento e um tempo depois voltou os quilos que a gente tinha eliminado e mais alguns de lambuja, mais alguns de brinde. É ou não é, gente? Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Eu já passei. Já passei de emagrecer 2, 3, 4, 5 quilos e depois voltava a 6, 7, 8, né? Parece que vinha com juros aqueles quilos que eu tinha eliminado. E
no final das contas, gente, eu acredito que nesse processo de perder peso, ganhar peso, perder peso, ganhar peso, faz dieta restritiva, emagrece um pouco, depois volta as coisas a serem como eram antes, e aí volta a ganhar o peso e ganha mais um pouco. Um dos efeitos mais avassaladores disso tudo, pra mim, eu acredito que seja a carga emocional que isso tudo traz pra gente. Olha só, ela disse que aprendeu a comer as coisas certas, saudáveis, não deixou de comer nada, aprendeu a comer tudo com moderação. Eu estava me alimentando bem, havia emagrecido alguns quilos, mas agora engordei novamente e estou bem desanimada. É exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Porque olha, né, que eu falei da carga emocional. Quando a gente reganha os quilos que a gente perdeu, isso vem com uma carga emocional e psicológica muito grande pra gente. Porque o que acontece? A cada tentativa que a gente faz, e aí a gente emagrece, e depois reganha de novo peso, a gente vai se retroalimentando de negatividade. A gente vai dizendo coisas negativas para nós mesmas. Vejam se não faz sentido. Quando a gente vê que recuperou o peso que a gente tinha perdido, a gente não começa a dizer assim: eu não consigo mesmo, isso não é pra mim, porque eu fiz isso, onde é que eu tô errando? É ou não é? A gente não fala isso? Eu faço tudo errado mesmo, acho que eu vou desistir, e aí vem esse desânimo, sabe? Vem sim. E aí nessa hora entender o porquê que a gente entrou nesse processo e como a gente fez é fundamental. Porque a gente começa a entender se os meios que a gente utilizou para alcançar os resultados eram meios que a gente iria conseguir manter a médio e longo prazo, por exemplo. E nisso tudo, gente, nessa carga emocional, quando a gente vai, faz as coisas, emagrece, reganha o peso, a gente se frustra. Quando a gente percebe que a gente não conseguiu manter aquela rotina que estava fazendo a coisa dar certo, a gente se desanima. E aí vem a frustração, vem a raiva, vem a angústia, vem a vontade de chorar e vem a vontade de comer também. Porque a alimentação, ela não é somente pelos processos fisiológicos, existem muitos fatores que nos levam a escolher os nossos alimentos. Como, por exemplo, fatores emocionais e que vão ter uma influência muito grande na escolha que a gente vai fazer. Então não dá pra gente olhar para a ponta do processo todo, que é o alimento, a gente precisa olhar para tudo isso que está por trás. E essas dores, essas frustrações que a gente sente, esses sentimentos negativos que a gente vai retroalimentando, que eu falei, vai fazer o que, gente? Vai fazer a gente querer mais uma vez um resultado rápido. E sabe por quê? Porque não é só pelo peso, não é só pelos quilos perdidos que a gente vai buscar o emagrecimento nesse momento. Vai ser, o que a gente vai querer de verdade nessa hora, gente, é não sentir mais essa frustração, não sentir mais essa raiva, essa angústia, essa vontade de chorar, porque não conseguiu de novo manter o peso que tinha perdido. E aí vocês entendem o ciclo que se cria aqui? Conseguem perceber? A gente se sente mal por alguma coisa, a gente se sente mal com o nosso peso, com a nossa autoestima. A gente quer resultado para ontem, daí a gente vai e busca estratégias mirabolantes de dietas proibitivas, de medicamentos, cirurgias. Aí a gente conquista um pequeno resultado, fica bem feliz com isso, volta a fazer as coisas como eram antes, engorda, ganha peso, se frustra, se chateia, fica com raiva, se sente mal e o ciclo reinicia. Então vocês percebem o quanto compreender o como a gente faz para conquistar o emagrecimento é relevante para conseguir manter o peso que a gente emagreceu e não reganhar, e ainda com juros, né?
Porque o peso não vem só, o peso perdido não, a gente não recupera só eles, a gente recupera com os amiguinhos juntos, né? Vem mais alguns de brinde. Então, alguém aqui já passou por isso, assim, de reganho, né? Aqui já teve um comentário, assim, mais alguém já passou por isso? Deixem nos comentários pra mim. Sim, já passei, já reganhei peso, ganhei muito mais do que eu tinha perdido, tá? E o que acontece, gente? Então, qual é a melhor maneira de evitar reganhar o peso que a gente perdeu, que a gente emagreceu? Eu acho que a melhor maneira de fazer isso, gente, é não precisar conviver com esse ciclo, né, que se retroalimenta, é compreender, e compreender não significa necessariamente gostar, tá? Mas compreender que pra gente ter um emagrecimento duradouro e não reganhar o peso perdido, a gente precisa entender o processo. E aqui vem uma grande confusão. Aqui muita gente se atrapalha na compreensão do que é o tal do processo de emagrecimento. Porque a gente acha que o processo de emagrecimento é a gente ter paciência para esperar o resultado chegar. E isso não é compreender o processo. Compreender o processo, gente, é justamente construir esse resultado dia após dia. Apesar das coisas que possam acontecer e que vão acontecer, gente. E eu digo assim, vão acontecer, porque nós não somos robozinhos. Nós vivemos uma vida de verdade, uma vida real. As mulheres trabalham fora, cuidam dos filhos, cuidam da casa, cuidam de si. Ou às vezes a gente tenta cuidar da gente, né? Às vezes sobra um tempinho e a gente cuida. Mas é todos os dias. Porque o contexto, o ambiente, ele muitas vezes continua sendo o mesmo. E eu falei sobre esse ambiente lá no meu conteúdo da influência da genética no ganho de peso ou nas dificuldades de perda de peso. Então eu aprofundei mais esse assunto da genética e de outros fatores que têm muito mais relevância, inclusive que a genética, em outro conteúdo. Se vocês procurarem na página vai estar lá postado, tá? E por isso que eu falo, né, gente, no dia a dia os obstáculos, eles vão aparecer todos os dias. E até no meu programa, eu trabalho muito em cima disso, porque se a gente não consegue identificar os obstáculos que existem pra gente avançar no emagrecimento e não recuperar mais o peso que a gente perdeu, se a gente não identifica eles, a gente sempre continua tropeçando no mesmo lugar e não sabe o que é. Chega um momento que a gente trava, chega um momento que a coisa não evolui, que a coisa não vai mais e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, compreender o processo tem a ver com isso. Tem a ver com identificar os nossos potenciais de ação. Tem a ver com identificar os nossos obstáculos. Porque, assim, imaginem, tá? Caminhando numa estrada mais escura, tá? Caminhando numa estrada, tá pouco claro, assim. Não enxerga muito. Aí, se você percebe que existe, por exemplo, uma pedra no meio dessa estrada, que seria o tal do obstáculo, você consegue desviar, passar por cima, tira da frente, não sei, mas não vai tropeçar. Agora, se não enxergar a tal da pedra, o obstáculo, a gente tropeça e cai. E às vezes não consegue levantar. Então, no emagrecimento e nos processos de reganho de peso é a mesma coisa. Se eu emagreço com uma dieta proibitiva, restritiva, uma cirurgia, um medicamento, mas eu não identifiquei os obstáculos que me fizeram ganhar peso e os obstáculos que me fazem sempre reganhar entrando nesse ciclo que eu expliquei antes, a gente não avança. A gente vai continuar vivendo esse ciclo. Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, se frustra, se chateia, vem a carga emocional, vem as dores emocionais que a gente depois não sabe o que fazer com aquilo, a gente não sabe onde a gente está errando. Então, identificar os nossos obstáculos é fundamental para a gente conseguir avançar e manter o peso perdido. E aí existem
N maneiras de fazer isso. E gente, cada um tem o seu processo. Os obstáculos que eu tenho não vão ser os mesmos de outras pessoas. Às vezes, sim, existem obstáculos em comum. Mas na grande maioria das vezes, cada um tem os seus obstáculos específicos. E é preciso compreendê-los, sim, para conseguir avançar. Senão a gente não avança. Aí continua nesse ciclo, tá? Isso sim vai trazer resultados duradouros, gente, porque assim, ó, naquele obstáculo que eu identifiquei, que eu transformei em etapa, que eu criei uma estratégia para superar, naquele eu não tropeço mais. Ou se eu tropeçar, não vou cair, porque eu já identifiquei, eu já sei que ele existe, eu já sei o que fazer. Agora, se eu não identifico, toda vez eu vou tropeçar nele, toda vez eu vou cair, toda vez eu vou reganhar o peso e eu nem sei qual é o tal do obstáculo. Então, isso é importante para que a gente tenha um emagrecimento duradouro, tá? E, gente, pensar dessa forma exige muita maturidade. Exige muita maturidade, exige assim, paciência, porque eu entendo que a gente queira resultados para ontem. Eu também quero, às vezes, resultado para ontem. Só que eu já entendi que quando eu quero resultados para ontem, eu vou buscar estratégias que vão me trazer resultados rápidos e pequenos. E aí eu esbarro nisso. E aí logo eu volto a agir como eu agia antes, eu volto a fazer tudo como era antes. Eu não sei quais são os meus obstáculos que me fizeram paralisar e eu volto a ganhar peso. Então exige maturidade de olhar para esses obstáculos, de sentar e fazer esse trabalho assim de entender, poxa vida, mas o que acontece que toda vez que eu emagreço, eu acabo recuperando peso? O que tá por trás disso? E tem como identificar, gente, sabe? Mas realmente exige maturidade. É um jogo de gente grande. Emagrecimento duradouro, emagrecimento que dá certo, é jogo de gente grande. Porque não pode ser aquela coisa assim, ai, não consegui como eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria, então não quero mais, não vou mais fazer. Não dá pra ser assim. É na hora da dificuldade, é na hora que não tá conseguindo, que é o momento mais importante de ter ajuda, gente. Porque eu falo isso muito, que a minha relação com vocês, a minha relação com os meus pacientes, a minha relação com as pessoas que passam pelo meu programa, é aquela relação de casamento. Na alegria e na tristeza, principalmente na tristeza, porque é na tristeza, é nos momentos de dificuldade que a gente mais precisa de ajuda. Não concordam comigo? Na alegria tá tudo bem, tá tudo fluindo, tá tudo dando certo, mas e quando as coisas estão dando errado? É aí que eu entro, é aí que precisa ter um apoio, que precisa ter uma ajuda, sabe? Então assim, gente, para emagrecer e não reganhar o peso perdido, prestem bem atenção, tá? A gente precisa avaliar o quanto vale a pena investir tempo, investir dinheiro em dietas restritivas, procedimentos, medicamentos, sofrer nesses processos todos, né? E depois ainda ter uma carga emocional da frustração do reganho de peso. Para que isso não aconteça mais, a gente precisa jogar o jogo do emagrecimento com maturidade e seriedade. Olhar para os nossos porquês, que são as nossas motivações para emagrecer. Olhar para o como, que é que tipo de estratégia eu usei, o que foi que eu fiz para emagrecer. E entender que o processo, que é o terceiro fator, o processo ele não é a gente esperar o resultado acontecer. O processo é a gente construir esse resultado no dia a dia, apesar de tudo que possa acontecer. E isso também não significa, gente, ser
8 ou 80, tudo ou nada, vai ou racha, é agora ou nunca. Não é isso. É a gente conseguir no dia a dia fazer o melhor que a gente pode naquele dia, com aquilo que a gente tem. Porque senão a gente coloca uma exigência muito grande nas nossas costas e se a gente não dá conta daquilo que a gente se colocou como meta, a gente desiste. Então é muito mais interessante esse como, que é o meio, aquilo que a gente faz para emagrecer, ele ser mais lento, ele ser mais gradativo, ele ser mais leve. Começa com uma coisa, estabelece uma meta, dá conta, e não é meta de perda de peso, é meta de ação, dá conta daquela meta. Quando aquela meta deu certo, quando aquela meta se inseriu na nossa rotina, aí sim a gente parte para uma próxima. E aí a gente vai fazendo, a gente vai repetindo até que se torne hábito, até que se torne algo prazeroso de fazer. E aí as coisas começam a dar certo. E aí a gente perde peso e não recupera mais. No máximo recupera 1 ou 2 quilos, mas a gente sabe o que fazer com aquilo ao invés de se desesperar. A gente sabe manejar isso, tá? Então, gente, eu espero, assim, ter conseguido esclarecer um pouquinho sobre esse assunto para vocês. E eu ficaria muito feliz se vocês compartilhassem esse conteúdo, se vocês quiserem deixar aqui algum comentário, fazer alguma pergunta, tanto quem está ao vivo quanto quem vai assistir gravado. Porque reganho de peso no universo feminino é algo muito angustiante. Algo muito angustiante, envolve muitos fatores na maneira como a gente se sente, e eu quero realmente ajudar o máximo possível de mulheres a lidarem com isso de uma forma mais clara, lidarem com isso com menos peso, sabe? Com menos pressão. Porque eu acho que a gente sofre já muita pressão, assim, quanto à estética, quanto a peso. E aí a gente engorda, alguém já vem acusar, né? Ô, fulana, mas você tinha emagrecido, já engordou de novo? Então eu acho que a gente não merece passar por isso. Acho que a gente merece o melhor. A gente merece se sentir bem. E, de novo, vão lá nas minhas páginas, assistam o conteúdo de peso, assistam o conteúdo de genética, assistam o conteúdo de dietas. Porque as coisas elas vão se entrelaçando e a gente vai conseguindo se colocar assim para dentro disso e entender como que tudo funciona, tá? Então é isso, gente. Perguntas e comentários são bem-vindos. Eu convido todos a acompanharem todos os meus canais. Eu tenho também um canal no YouTube, Nutrir Descomplicando, e uma página no Facebook com o mesmo nome, Nutrir Descomplicando, tá bem? Eu espero vocês aqui na minha página, nos meus canais, ao vivo e nos conteúdos gravados também, tá? Então, se tiverem perguntas, gente, podem colocar, fiquem à vontade, certo? Podem colocar nos comentários também. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por acompanharem esse conteúdo. Espero que estejam gostando e nos vemos nos próximos encontros, tá bom? Um beijo e até mais!